Seja muito bem-vindo a essa noite, uma noite de instrução, de sabedoria para você, para a sua vida. E eu estou muito feliz de poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. Nós temos certeza que cada sexta-feira é um crescimento, é uma evolução para você, para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua empresa, para aquilo que você está empreendendo nessa terra. Deus confiou a cada um de nós uma missão diferente. É por isso que é difícil você guiar a sua vida comparando-se com o outro. Porque o outro recebeu uma missão diferente, uma família diferente, um talento diferente, um temperamento diferente, um passado diferente, criação dos pais diferente. Então você não pode guiar a sua caminhada nessa terra pelo sucesso ou fracasso de quem está do seu lado, porque você recebeu algo que é só para você. E eu estava meditando sobre o tema da nossa série, Construindo o Seu Futuro. Quais são as coisas que impedem, quais são as coisas que nos ajudam a viver o nosso futuro? Deus te dá a vida, mas quem conquista a felicidade é você. Tem gente que, porque tomou decisões equivocadas, precipitadas na vida, desfruta, ou pelo menos tem a vida que Deus deu, mas não a desfruta com felicidade, porque as decisões afastaram o futuro feliz dessa pessoa. Existem vários motivos e a gente vem conversando, vem ministrando às sextas-feiras para vocês. A gente vem falando isso, né? A gente vem explicando como você pode construir o seu futuro. E uma coisa que eu entendi na minha vida e achei algo na Bíblia extraordinário para compartilhar hoje, é que o meu melhor professor de vida, eu tenho meu pai, que foi um mentor extraordinário até hoje, um conselheiro, eu tenho meus pastores, eu tenho amigos, eu tenho gente assim pronta para me aconselhar, gente que durante a vida, durante meus processos de vida me ajudaram muito, mas o meu melhor professor de vida foram os meus problemas, foi a minha dor. Na verdade, os meus melhores professores foram meus erros. Quem aqui nunca errou? Todos erraram. Ok, que bom. Isso quer dizer que você já teve alguns professores na vida. Talvez você não atentou para o que o professor estava te ensinando. Mas os erros são professores. Quando eu erro, eu tenho a oportunidade de aprender como nunca mais voltar naquela situação. Primeiro que quando você erra, você atrai para você um espírito de decepção, de não conseguir, de falhei mais uma vez. É um sentimento que ninguém quer provar. Então, a partir desse sentimento, você já pode criar a força necessária para falar, para esse erro eu não volto mais. Esse caminho errado eu não tomo mais. Nós temos toda essa decisão, esse processo de escolha quando nós erramos. E é interessante que a Bíblia tem vários heróis da fé, vários heróis bíblicos, que aprenderam com seus erros. E nós vamos aprender a história de um, mas antes eu quero te contextualizar, ou seja, te colocar dentro do contexto na qual esse ensino foi colocado na palavra. Abre sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 1 diz assim: Então aproximaram-se dele, ou seja, de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Vou repetir o primeiro versículo. Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Eu estou lendo na versão King James, talvez seja um pouquinho diferente da sua, mas é o mesmo contexto. Ou seja, todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam. Quem eram os fariseus? Os líderes espirituais da época. Os judeus eram o povo de Deus ou o povo do diabo? De Deus. Quem eram os líderes espirituais dos judeus? Fariseus e saduceus. Ou seja, nós estamos falando o seguinte, do povo escolhido por Deus, os líderes espirituais deles, desse povo escolhido, ou seja,
pessoas que tinham preparação, pessoas que conheciam a palavra, pessoas que eram boas no que faziam, senão não estavam nessa posição, murmuravam. Mas murmuravam dizendo o quê? 2 pontos. Este homem, referindo-se a Jesus, recebe pecadores e come com eles. Eles estavam revoltados porque Jesus estava fazendo algo que eles não estavam acostumados a fazer. Eles se consideravam tão santos que não se aproximavam de gente que cometia erros. Mas quem aqui já cometeu algum erro na vida? Baixa. Quem aqui já cometeu um pecado? Um pecado. Baixa. Quem cometeu um pecadão? Imagina se você viver... Meu Deus, tem gente que até limpou o suor agora, assim, Jesus. Tomara que esteja perdoado mesmo. Escute isso. Imagina se você vivesse na época com esses fariseus. Jesus entraria num lugar e por eles, Jesus não falaria com você. Por eles, Jesus não tomaria um café com você. Afinal de contas, nós cometemos erros. Agora, não se engane. Na nossa época, existem fariseus ainda com outro nome. Pessoas que se revoltam quando Jesus dá uma chance para quem errou. Pessoas que ficam com raiva quando veem Jesus comendo com pessoas que erraram mais do que elas. Tem gente que acha que vai para o céu por mérito. Já que eu acertei muito, já que eu sou um santão, uma santona, Deus vai me levar mais rápido para o céu. Tem gente que ainda não entendeu qual foi a missão de Jesus na terra. Então Jesus, como sempre explicava por parábolas, ele vai soltar uma aqui agora. Ó. Versículo 3. E Jesus lhe falou esta parábola dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? Acompanhe comigo agora o versículo 8. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência, ou seja, com cuidado até encontrá-la? O que Jesus começa a ensinar aqui? Eu tenho 3 filhos. Quem tem mais de 2 filhos aqui? Tem mais de 2? Gente, vocês não gostam de ter filho, não? Quem tem 2? Ah, tá. O pessoal parou no 2. É a Cris. A Cris está braba. Ele está parando no segundo. Eu tenho 3. Escuta comigo. Estou andando num parque de diversão. Meu filho José se perde. Como eu vou agir? Pelo menos só se perdeu um. Eu guardo esses 2 e está tudo certo. É assim que o pai age? O que o pai faz? Fica vocês 2 aqui. E bato rápido, correndo, gritando, José! E saio procurando. Quem está entendendo até aqui? A Bíblia diz o seguinte: se uma mulher tem 10 pedaços de prata e perde uma, ele vai deixar as 9, mas vai pegar aquela uma que está faltando. Se um homem tem 100 ovelhas e uma se perde, ele vai deixar as 99 esperando e vai atrás de uma. Talvez você nunca tenha entendido essa mensagem, porque você nunca se colocou no lugar ou na essência do que Jesus quis passar. Para quem tem 2 filhos, pelo menos, se você perder um, você vai deixar o outro e vai atrás de quem está perdido. Porque o sentimento de perda é insuportável para o ser humano. Quando você perde algo que é seu, quando você perde algo que você ama, algo que você está ligado emocionalmente, você deixa o que tiver que deixar para trás e corre atrás do que foi perdido, sim ou não? Você tem R$100. Perdeu 30 aqui. Gente, deixei cair R$30. Mas graças a Deus eu tenho 70. Pode deixar esses 30 aí. Ou você vai ficar, acende a luz aí, obreiro. Pelo amor de Deus. Sim ou não, pessoal? Porque você não sabe lidar com perda. Coração de pai não sabe perder filho. E aí, nós chegamos numa das passagens mais famosas da Bíblia, ainda nesse capítulo, versículo 11, que diz assim: e disse Jesus, certo homem tinha 2 filhos. Lembrando que quem contou todas essas histórias, todas essas parábolas do capítulo 15, foi Jesus. Não foi um profeta, não foi um homem muito inteligente. O próprio Jesus, o próprio Messias, explica a importância de correr atrás de uma ovelha e deixar 99 esperando, de correr atrás de um pedaço de prata e deixar os 9 esperando. E agora ele vai entrar
numa das parábolas mais profundas da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Alguém sabe o que significa pródigo? Alguém sabe o que significa pródigo? Ninguém? Filho pródigo significa esbanjador. Pródigo, esbanjador, gastador. Significa aquele que desperdiça. Então, o filho pródigo é um filho que gasta, que desperdiça, é um filho que esbanja. E esse é o nome da parábola. E começa assim. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais jovem deles disse ao seu pai: dá-me a parte dos meus bens, a parte que me cabe. E ele dividiu os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais jovem ajuntou tudo o que tinha, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens. Se a palavra desperdiçou está na sua versão também? Sim? Então marca com bem grande assim, se você tiver uma caneta. Se você está lendo na Bíblia, marca na Bíblia Online, marca na Bíblia Online aí, com o dedinho. É importante você marcar a palavra desperdiçar. Porque no versículo seguinte, ele vai entrar numa grande necessidade. Presta atenção. Todo filho tem direito a uma herança. E toda herança desperdiçada vai gerar uma necessidade. Eu estou em necessidade. Você é filho de Deus? Sou. Então você está desperdiçando sua herança de alguma forma. Hoje nós temos que descobrir como, aonde. Mas que você está desperdiçando, está desperdiçando. Senão não estaria em necessidade. Porque filho não passa fome na presença do pai. Então ele pede a herança dele. Tem uma música que diz o seguinte, que é fruto de uma palavra bíblica, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa. Então o que Jesus conquistou na cruz para você? Paz, reconciliação, salvação, perdão dos seus pecados, unidade da sua família, cura física, emocional, espiritual. Tudo isso é sua herança. Quando você desperdiça a sua herança, o próximo passo é a necessidade. Então, quando Deus confiou uma herança em você como filho, e você a desperdiçou, seja a cura, seja a unidade da sua família, seja a saúde que você tem, seja a inteligência e a sabedoria que Deus te deu para negócios, quando você desperdiça a herança que Deus te deu de alguma forma, o próximo caminho, o próximo passo é a necessidade. Vamos continuar aqui, olha só. Ele desperdiçou os seus bens, na minha versão diz, com uma vida depravada. E havendo ele gastado tudo, repete comigo, tudo, houve naquela terra uma grande fome. Você já viu um ditado que diz que miséria, problema, coisa ruim nunca vem sozinho? Já escutou isso? Nunca vem sozinho. Você tem um problema, vem um monte. Vem uma má notícia. Já viu que quando cai um avião, fica 2 anos sem cair avião. Quando cai um, na mesma semana cai mais 2. Pode reparar isso na história. Notícia ruim não vem sozinho. E aqui é mais ou menos isso, olha. Quando acabou o dinheiro dele, também veio uma fome sobre a terra. Ou seja, é muita notícia ruim ao mesmo tempo. Ele gastou tudo e veio uma grande fome sobre a terra. E ele começou, o final do versículo 14, e ele começou a passar necessidade. O próximo passo, depois que você gasta a sua herança, é a necessidade. O que Deus me deu como filho? Eu tenho algumas coisas que eu sei, Tiago, que Deus me confiou como herança. Conhecimento, a sabedoria, são coisas que estavam com ele e ele confiou em mim. Então, dependendo de como eu gasto, se eu desperdiçar, o próximo passo da minha vida é a necessidade. Se eu não quero passar necessidade na vida, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a lista da herança que Deus me deu. Porque, presta atenção, aquele menino pediu uma lista antes de ir embora. Ele falou assim, dá-me a parte que me cabe. Ou seja, mostra para mim o que me cabe. Ao pai, olha, fiz a divisão aqui, você tem direito a 30%, que dá direito a isso. Estou dando um exemplo aqui, a Bíblia não diz de valores, tá? Tem direito a 10 pedaços de ouro, você tem direito a 5 diamantes, você tem direito a 50 cavalos, você tem direito... Ou seja, ele pegou uma lista da herança. Se você não tem uma lista do que Deus te deu, você nunca vai saber o que está desperdiçando.
E às vezes você está gastando o seu tempo, que é algo que Deus te deu, mas te deu como herança, e você está jogando ele fora. Às vezes Deus te deu o dom de aconselhar, o dom de socorro, de misericórdia, e você está desperdiçando. Eu sempre brinco com a minha sogra nas minhas pregações, mas um dom que minha sogra tem é o dom de misericórdia, o dom de socorro. Morreu fulano, ela não precisa nem conhecer. Ela vai ficar a noite toda no necrotério, acompanhando, vai sair, vai enterrar, vai chorar, não tem problema nenhum. Fulano está doente. É filha de quem? É filha do ciclano, não sabe nem quem é direito, mas é da igreja. Vai lá, fica no hospital, dorme 3 dias com a pessoa, faz o curativo. Minha sogra tem um dom de socorro, um dom de misericórdia. Então eu sempre falo isso para ela, isso é uma herança que Deus te deu. Porque nem todo mundo recebe a mesma parte da herança. Nem todo mundo tem um dom de misericórdia. Como eu desperdiço a minha herança quando eu não faço aquilo que eu tenho que fazer? Quando eu jogo fora aquilo que Deus botou na minha mão. Tem várias formas de você desperdiçar a sua herança. Mas sem uma lista do que Deus te deu, sem uma lista de qual é a sua parte, você nunca vai saber o que está gastando. Você nunca vai ter ideia se você está desperdiçando ou aproveitando o que Ele colocou na sua mão. Quem está comigo? De vez em quando diz um amém para eu saber que você está vivo. Muito triste por causa do Brasil, alguém? Ah, que bom. Alguém ganhou dinheiro se ele ganhasse ou perdesse? Alguém ia ganhar alguma coisa? Ninguém, né? Interessante. A gente fica até em depressão quando o Brasil perde, como se a gente fosse ganhar alguma coisa. Versículo 15. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos campos para alimentar os porcos. Porque o que vai acontecer agora é o pós-necessidade, é a vergonha. Porque uma coisa é você passar necessidade e ninguém está sabendo, outra coisa é você estar num campo com os porcos, todo mundo vendo você dar comida com eles. A vergonha é algo público, a vergonha é algo que ninguém quer passar. Quem aqui já passou uma necessidade, mas passou quietinho para ninguém saber? Só eu? Porque qual é o teu medo de alguém saber? A vergonha. Tem coisas que são necessidades que você suporta, mas a vergonha pública é insuportável. Quem pegou isso? Então, às vezes, você passa alguma vergonha, alguma necessidade, mas fica calado, porque a vergonha é um estágio maior do que a necessidade. Você não quer ser exposto com aquilo, você não quer ser envergonhado com aquilo, você não quer ser mal falado com aquilo, você não quer ser lembrado por aquilo. Mas o filho pródigo, ou seja, o filho gastador, o filho esbanjador, o filho desperdiçador, aquele que desperdiçava, agora estava em vergonha pública. E ele desejava, versículo 16, encher a sua barriga com as cascas que os porcos comiam, mas nenhum homem lhe dava nada. Deixa eu te explicar uma coisa. Nenhum homem pode e vai te dar nada. Se você não conquistar as suas coisas, não pense que alguma coisa vai vir da mão de alguém. Não vai. O teu patrão te dá salário porque você dá 8 horas do seu dia para ele no mínimo. Se você não desse essas 8 horas, ele não ia te dar nada. Mas o fulano é abençoado, todo mundo dá alguma coisa para ele. Não existe. Ele está dando alguma coisa para receber em troca. Homem não dá nada para ninguém. Nós fazemos trocas. Em troca do seu currículo, eu te pago alguma coisa. Em troca da apresentação que você vai fazer, por mais que não seja algo acordado, eu sei que eu posso ter alguma vantagem contigo, por isso eu te dou e você vai me devolver de outra moeda, de outra forma. Mas homem não dá. Ou seja, isso quer dizer que ele estava na vergonha, começou a pedir comida e nenhum homem lhe dava nada. E aí, quando as pessoas começam a fechar os olhos para você, as portas para você, quando as mãos não se abrem para te dar nada, acontece o que nós vamos ver no versículo 17. Nenhum homem lhe dava nada, versículo 16, versículo 17. E ele caindo em si, repete comigo, caindo em si. Mais alto, caindo em si. O que é caindo em si? Tendo noção das coisas agora, tomando consciência. Porque quando você começa a desperdiçar a sua herança, quer dizer que você não está em sã consciência.
E uma pessoa, ela pode estar fora da sua consciência por diversos motivos. Às vezes o pecado cegou a pessoa, às vezes o problema financeiro cegou a pessoa, às vezes a crise conjugal cegou-a de tal forma que ela não consegue ver o óbvio. Você já viu uma pessoa que erra no óbvio? Conheceu alguém assim? Então, ela ainda não caiu em si. Porque tomar consciência é o primeiro passo para você sair da vergonha e da necessidade. Tomar consciência de quem você é, tomar consciência do porquê você está onde está e tomar consciência de qual é a primeira coisa que você tem que fazer para sair dali. Esse jovem, ele vai tomar consciência, ele vai cair em si a partir do versículo 17. E olha o que ele fala. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores, servidores, jornaleiros, aqui há vários sinônimos, quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra? E eu aqui pereço de fome. Quando ele caiu em si, a primeira coisa que ele fez foi um raciocínio lógico. Ele falou assim, peraí, um trabalhador da casa do meu pai tem pão de sobra. O que da casa do pai? A primeira coisa que ele caiu em si é, só tem pão sobrando quem está trabalhando. Quem está desperdiçando está caminhando para a necessidade. Quem está trabalhando está caminhando para ter pão de sobra. Você nunca vai encontrar na Bíblia um homem que foi chamado por Deus e não estava trabalhando. Eu sempre bato nisso. O trabalho é essencial para que todos nós que estamos aqui possamos ter pão sobrando. Só que trabalhar para ser abençoado não é trabalhar muito, é trabalhar certo. Tem gente que trabalha muito e não tem nada. Por que não tem nada? Porque não trabalha certo. E por que não trabalha certo? Porque não tem consciência de como se faz. Os erros que Deus permite na nossa vida são para que eles virem nossos professores e agora nós tenhamos consciência de como se faz para ensinar a outros. Esse é o grande objetivo de um erro. Já escutou falar naquele nadador profissional Michael Phelps? Sabe Michael Phelps, campeão? Se você pedir para ele assim, me ensina a nadar, ele vai saber te ensinar a nadar? Sim ou não? Sim, porque ele tem consciência de como se nada. Se você pedir para o Nemo, porque o Nemo nada melhor do que o Michael Phelps. Nemo, para quem não sabe, é aquele peixinho da história da Disney. Por que ele nada melhor do que o Michael Phelps? Porque ele nada com uma nadadeira só e atravessa oceanos, pelo filminho lá. Se você pedir para o Nemo te ensinar, o Nemo vai conseguir te ensinar? Não, porque um peixe sabe nadar, mas não tem consciência de como se nada. Então, para que servem os erros nos seres humanos? Para você tomar consciência de como se faz. Porque a partir de hoje, você não é mais vítima de um erro, você é professor de como se sai deles. Então, todos os erros que eu cometi é para que ninguém que me cerca cometa os mesmos erros, porque agora eu sou professor de como se faz. Então, esse jovem caiu em si, tomou consciência. Já sei porque eu errei. Eu não estou trabalhando. Eu estou desperdiçando. Começou aqui o que eu chamo de graus comparativos. Ele começou a fazer comparações lógicas. Quem trabalha tem pão e fartura. Quem gasta tem necessidade. Versículo 18, levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi. Aqui surge uma atitude. Primeira consciência, anote isso. Como eu saio de um erro? Primeiro, tomar consciência dele. Como eu saio de um erro? Segundo a Bíblia, anote o primeiro ponto. Primeiro, tomar consciência. Cair em si que você está no erro. Segundo, tomar uma atitude rápida. Ele, quando percebeu que estava no fim da linha, no fundo do poço, comendo comida com porcos, ele falou, levantar-me-ei, irei ao meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Ou seja, ele mentalizou o próximo passo e agiu rapidamente. Tem gente que diante do erro, ele fala, se for da vontade de Deus, ele vai me levantar. Esse homem aqui, nós estamos falando do Novo Testamento, uma parábola citada por Jesus, não esperou saber se era a vontade de Deus ir lá se reconciliar, porque tem coisa que é tão lógica, tem coisa que é tão absurdamente clara, que você não tem que nem orar para fazer. É agir
para rapidamente sair dessa situação? É agir para se reconciliar com aquilo que pode te voltar, aquilo que pode fazer você voltar a ser filho e não mais comedor de restos com os porcos. Versículo 19: eu não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, viu o seu pai, teve compaixão. O que o pai teve dele? E correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e pequei à tua vista. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Porque toda vez que você tiver consciência do teu erro, vai gerar em você arrependimento. Fala alto comigo: arrependimento. Ou seja, o arrependimento, segundo a Bíblia, só é válido quando tem duas coisas: consciência e ação. Anota isso. O arrependimento só é válido na Bíblia quando você faz duas coisas: toma consciência do erro e age para sair dele. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que comete transgressões jamais prosperará. Quem confessa e deixa, ou seja, toma consciência e sai fora, e sai dali, toma uma atitude de ir embora, alcançará misericórdia. Então, arrependimento na Bíblia, você precisa ter duas coisas: consciência e ação. Ele saiu dali, foi até o pai. Não importa, a vergonha de ter que pedir perdão era bem menor do que a vergonha pública de estar comendo bolotas com os porcos. Existem vergonhas que você vai ter que passar para se reconciliar, para refazer o caminho, para pedir perdão, mas que são vergonhas muito menores do que estar publicamente sendo humilhado. E ele vai até o pai, se reconcilia. E aqui vocês conhecem a história. O filho mais velho fica revoltado. O filho mais velho está voltando, vê uma festa, vê música, porque o pai mandou matar o melhor cordeiro, mandou colocar anel no dedo dele, mandou pegar a melhor roupa, botar no filho. O filho mais velho entra e fala: o que está acontecendo aqui? Um dos empregados diz: o teu irmão voltou. Teu pai mandou matar o cordeiro cevado, o melhor cordeiro que tinha, e mandou dar uma festa. E o filho mais velho ficou revoltado, fica do lado de fora da casa. A Bíblia diz que ele não quer entrar. E o pai vai falar com ele e fala: o que foi, meu filho? Ele falou: ué, eu estou aqui te servindo a vida toda, nunca te dei trabalho, e você nunca me deu um cordeiro, um cabrito para eu matar com meus amigos. E o pai riu e falou assim: peraí, mas tudo que eu tenho é teu. Tudo que está aqui é teu. Isso quer dizer que tudo que está na mão de Deus também é teu. Você só não usa porque você acha que Ele tem que te dar algum dia especial para você fazer tal coisa com quem você quiser. Ele falou assim: seu irmão estava perdido, agora voltou. Ele estava morto, mas reviveu. Por mais que um filho teu se perca no parque e a culpa tenha sido dele, porque você falou: não sai do meu lado, não vai daqui, ele te desobedeceu. Por mais que você tivesse brigado com ele na hora que ele sumiu, na hora que você achá-lo, meia hora ou uma hora depois, você não vai lembrar que estava brigado com ele, você não vai lembrar que ele desobedeceu, você só vai abraçar e falar: meu filho, onde você estava? Porque um coração do pai humano, que a Bíblia diz que pode dar uma pedra para o filho, quanto mais o nosso Pai Celestial não vai dar pão. Um pai humano abraça seu filho sem perguntar pelos erros dele. Imagina o Pai Celestial. Como pode ainda existir fariseus que querem decidir como a gente se aproxima de Deus ou não? Tem gente que fala assim: olha, busca a Deus, mas busca pelos motivos certos. O que é motivo certo? Ah, eu não vou à igreja pelo que sai das mãos dele, sim pelo que sai... Como é que é? Até esqueci isso. Eu não quero que saia das tuas mãos, quero que saia do... Você lembra disso, gente? Tem várias pregações disso, várias músicas. Mas, peraí, deixa eu entender, peraí. Porque o filho pródigo só voltou para a casa do pai porque estava com fome. O filho pródigo só voltou para a casa do pai porque estava em vergonha. O filho pródigo só voltou para a casa do pai porque estava em necessidade. Ainda assim o pai o abraçou. Deus não faz acepção de pessoas que vêm. Quem faz são os fariseus. Fala: você vai voltar para a casa do pai? Depois de tudo que você fez?
Você vai tentar chegar perto dele, depois de errar como errou, de desperdiçar como desperdiçou. Não importa se você é bom ou se você é ruim. O pai vai estar de qualquer jeito, com um anel te esperando, com roupa nova te esperando, com novilho te esperando, de qualquer jeito. Filho, senta na mesa com o pai. De qualquer jeito. Porque por mais que meus filhos errem, vão continuar sentando na mesa comigo. Imagina como funciona a mente do Pai Celestial. Se a minha mente carnal e limitada pensa assim, se a tua pensa assim, imagina a de Deus que é infinita. Os teus erros são os melhores professores que você pode ter, para agora ser um especialista para ajudar outros. Tome consciência deles, tome uma atitude para sair deles e comece a fazer com que outros jamais caiam nos buracos que você caiu. Jamais passe as vergonhas que você passou. Tudo que Deus faz na nossa vida é para que a gente espalhe a herança. Tudo que Deus confia na gente é para que a gente distribua a herança. Deus nunca vai te dar algo para você guardar para você. Aliás, Mateus 25, eu prego muito sobre isso. Deus, quando voltar, Jesus, quando voltar, vai cobrar o quanto você multiplicou do que Ele confiou na tua mão. Tudo que você guardou, Ele vai falar servo mau e infiel. Tudo que você multiplicou, Ele vai falar servo bom e fiel. Vinde benditos do meu Pai. Toma posse agora da sua herança verdadeira. A herança de verdade, aquela que importa, que é que está aqui no céu. Você que está aqui me escutando, você que está pela internet, deixa eu te falar uma coisa. Não importa a situação que você esteja vivendo hoje. Não importa como esteja a sua casa, seu coração, sua família. Não importa como esteja a sua vida financeira. A mesa do Pai é para quem é filho. Se você é filho de Deus, vai ter lugar na mesa para você hoje. Vai ter festa para te receber, vai ter anel para colocar no seu dedo, vai ter roupa nova para você vestir. Porque quem faz a acepção de quem senta na mesa são os fariseus, não Jesus. Jesus, eu quero voltar ao contexto inicial, começou a contar essas três histórias, a da ovelha perdida, a da prata que se perdeu e a do filho pródigo, porque os fariseus e os escribas começaram a murmurar, porque ele sentava com os pecadores. Aí o que Jesus quis mostrar? Eu sento com os pecadores, porque vocês já estão salvos, mas tem gente que está precisando voltar para casa. Tem gente que está precisando sentar na mesa, não sabe que tem o direito de sentar na mesa comigo. Enquanto a gente está conversando aqui, você está confortavelmente sentando, escutando uma palavra, tem gente tentando tirar a própria vida. Tem casais agora separando, maridos deixando seus filhos, seu casamento agora. Essas pessoas são as pessoas que precisam receber de nós uma parte da herança. Aqui, a gente aprende com os erros, para lá fora distribuir. Para lá fora sermos professores, para quem não tem a mínima ideia do que a gente sabe. Ah, mas eu não sei muito. Mas o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então você nunca pode parar de ensinar, porque você já viveu o suficiente, você já errou o suficiente para aprender direitinho como se cai e como se levanta. Você já sabe. E Deus te trouxe até aqui, Deus te atraiu até aqui, porque Ele tem um projeto tremendo, único, para você. Porque tem lugar na mesa para você. Porque não importa os teus erros, Ele vai largar todo mundo aqui e vai atrás de você se você se perder. Ele não consegue lidar com a perda, ainda mais com a tua, Ele vai atrás. Pai não deixa filho perdido. Pai não esquece o filho e fala, já tenho muitos filhos. Deus pode ter 1 bilhão, 10 bilhões de filhos na terra, que se você sair, Ele vai atrás de você. É isso que a Bíblia me garante. Você tem uma importância tão grande que a família nunca está completa se você não estiver sentado à mesa. Talvez o teu pai natural não te deu esse valor, mas o pai espiritual, o pai celestial só senta na mesa se você tiver também. Só dá ordem para servir a comida se você tiver, senão ele vai ficar na porta da casa, como diz a parábola do filho pródigo, olhando para o horizonte, esperando você voltar. E no dia que o filho pródigo apareceu no horizonte, a Bíblia diz que ele saiu correndo, lançou-se ao pescoço do filho.
O filho começou a se arrepender e falar: pai, me perdoa. E enquanto o filho estava pedindo perdão, ele gritou: prepara o cordeiro, prepara a roupa, prepara o anel, porque aquele que estava morto voltou a viver. Não importa quais as áreas da tua vida estejam mortas hoje, vai voltar a viver, porque tem lugar na mesa para você.